Fala galerinha, show do CPC! Pessoal, hoje o nosso desafio é revisar a nossa biologia em apenas 45 minutos. Então vamos lá, que a aula vai ser show! A aula aqui no CPC sempre é uma aula muito legal. Então vamos lá, pessoal. Primeiro falando sobre vírus. Galera, quando se fala de vírus, todos eles têm que ter no mínimo uma cápsula proteica e um material genético, que é DNA ou RNA, e não DNA e RNA. Existem os vírus de DNA, que são os desoxivírus, e os vírus de RNA, que são os ribovírus. Alguns vírus, pessoal, como é o caso desse aqui, que é um vírus especial, que cai bastante nos vestibulares, que é o HIV, ele tem ao redor dele uma membrana, que deriva da membrana plasmática da célula hospedeira, ou seja, é o seu envelope. E lembre-se, esse vírus, o HIV, ele tem essa enzima, a transcriptase reversa. Ele é um retrovírus. Ele é um vírus de RNA, mas a partir do RNA ele consegue produzir DNA. É um retrovírus, ele faz a transcrição reversa através dessa enzima, a transcriptase reversa, tudo bem? Um outro vírus que eu não poderia deixar de falar para vocês, pessoal, é o vírus causador da Covid-19, que se transformou numa pandemia. Lembrando também, galera, a diferença entre endemia e pandemia. Quando uma doença ela é típica de uma certa região, a gente fala em endemia. Quando essa doença se espalha pelo globo terrestre, como é o caso da Covid-19, ela se converte em uma pandemia. E aquela doença, nós estamos falando agora do número de casos, tá bom? Não da região afetada, mas aquela doença que aparece 1, 2, 3 casos isolados. A gente fala que ocorreu um surto. Se o número de casos aumentar bem acima do esperado, bem acima do comum, a gente diz que ocorreu uma epidemia. E aqui nós temos o Covid-19, que é um vírus de RNA. No caso, o nome do vírus é o SARS-CoV-2, Covid-19 é o nome da doença, é transmitido através de gotículas no ar, através de contato, com secreções liberadas através da tosse das pessoas, tá bem? Lembrar dessa espícula chamada de espícula S, que é uma proteína que o vírus usa para se ligar à célula hospedeira, tudo bem? Então ele é um vírus de RNA, mas olha só, voltando aqui, mas ele é um vírus de RNA de cadeia positiva, ele não é um retrovírus, ok, pessoal? E aqui nós temos os grupos sanguíneos, que sempre estão presentes nos vestibulares. Nós temos o grupo sanguíneo AB, AB e O, do sistema ABO. Lembrem-se, na hemácia a gente encontra o aglutinogênio, que é o antígeno, e no plasma a gente encontra a aglutinina, que é o anticorpo. Quem é do grupo A tem o antígeno A e o anticorpo anti-B. Quem é do B tem o antígeno B e o anticorpo anti-A. Quem é do grupo sanguíneo AB, ele tem os dois antígenos, o A e o B, mas ele não tem anticorpos. Pessoal, pelo fato dele não ter anticorpos, ele não reconhece ninguém como estranho. Por isso que ele é considerado o receptor universal. O AB é o receptor universal. Já aqui o grupo O, ele tem os dois anticorpos, o anti-A e o anti-B, mas ele não tem antígeno. Por isso que o grupo O, ele é o doador universal. Pelo fato de não ter antígeno, ele não ser reconhecido como estranho por nenhum outro grupo sanguíneo. Lembremos aqui das transfusões sanguíneas. Lógico que quem é do tipo A pode doar para A, quem é O doa para O. Mas veja que o A, pelo fato dele não ter anticorpo, nem anti-A nem anti-B, ele é o receptor universal. E o fato do O não ter antígeno, nem o A nem o B, ele é o doador universal, ok? Outra questão muito cobrada nos vestibulares é o que diz respeito aos testes de tipagem sanguínea. Quem é, por exemplo, eu pego aqui as gotículas de sangue, tá bom? As gotas de sangue e coloco nas placas de vidro. Aí eu pingo o soro anti-A e o soro anti-B. Se nesse tipo de sangue aqui, no tipo A, só coagulou no A, então ele é tipo A. Só coagulou no anti-B, então ele é tipo B. Coagulou nos dois, ele é AB. Não coagulou nenhum, ele é O. Professor, e como é que eu faço para saber no que diz respeito ao fator RH? Olha só, bem aqui,
Aglutinou, não aglutinou, tá bom? Então esse aqui só aglutinou no anti-B. Então ele é sangue B. Ele só coagulou no anti-B. E ele coagulou no fator RH. Então quando coagula no fator RH, pessoal, ele é chamado de RH positivo. Então esse cara aqui, ó, ele é B positivo. Legal? Agora, uma outra coisa bem cobrada nos grupos sanguíneos é a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Qual é a condição básica? É que a mãe seja RH negativo e o pai é RH positivo. E a criança seja RH positiva. Se a mãe não tiver sido sensibilizada antes, o primeiro filho ao nascer ele nasce normal, o primeiro filho positivo. Mas ele sensibiliza a mãe. Como assim? Na hora do parto, o sangue da criança se mistura com o sangue da mãe. Ou seja, a criança é positivo e o sangue da mãe é negativo. Isso faz com que a mãe passe a produzir anticorpos anti-RH. Mas a criança já nasceu. Como a criança já nasceu, sem nenhum problema, mas a mãe está sensibilizada. Quando ela tiver novamente uma outra criança com o sangue RH positivo, ela vai passar anticorpos para a criança e vai destruir as suas hemácias. Tá aqui, ó. Primeira gestação, a criança nasce normal, se ela for positiva, mas ela sensibiliza a mãe. Porque lembre que quem é negativo não pode receber sangue positivo. Pode receber uma primeira vez, porque o negativo ele não nasce com anticorpo anti-RH. Mas na hora que ele tem o primeiro contato com sangue RH positivo, ele se sensibiliza. Ele passa a produzir anticorpos anti-RH. Então tá aqui, ó. Na segunda gestação, a mãe já está com anticorpos anti-RH. Então ela passa para o feto durante a placenta e destrói as hemácias do feto, ocasionando a doença chamada de eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Lembrando que, para evitar que a mãe seja sensibilizada, momentos antes do parto, o médico aplica na corrente sanguínea da mãe o soro anti-RH para destruir as hemácias positivas do feto que passou para a mãe. Tudo bem, pessoal? Outra coisa legal são aqueles 3 domínios. O domínio bactéria, que nós temos aqui as bactérias, o domínio arqueia, que nós temos as arqueias metanogênicas, termófilas, termoacidófilas, e o domínio eucária. Por que isso aqui cai bastante dos vestibulares? Porque as arqueias, elas são classificadas junto com as bactérias no reino Monera. Mas se você analisar esse cladograma, você vai perceber que evolutivamente as arqueias são mais próximas aos eucariontes, aos animais, às plantas, aos fungos, às algas e aos protozoários. Por que eles são mais próximos? Por 2 fatores. Porque só arqueias e eucária possuem DNA com estonas, aquelas proteínas básicas que se ligam ao DNA. E outro, somente arqueias e eucariontes sofrem splicing genético, ou seja, o DNA desses organismos, quando produz o RNA ainda tem trechos que não serão utilizados, que são chamados introns. Então vai produzir o RNA heterogêneo, com introns e exons. Esse splice genético ele deleta os introns, que não tem função na produção da proteína, e deixa somente os exons. No caso aqui da eubactéria ou das bactérias, elas não possuem esse negócio de intro e exon. Todo o DNA dela é ativo, todo o DNA dela possui sequências que serão transcritas e que irão expressar uma característica, tudo bem? Então, DNA com estonas e splice genético somente em arqueias e em eucariontes. Legal. Outra questão interessante de bactérias são as formas de reprodução das bactérias. A bactéria se reproduz de forma assexuada por bipartição, cisparidade. Agora, existem 3 formas bastante cobradas nos vestibulares de aumentar a variabilidade genética das bactérias, ou seja, forma de recombinação bacteriana. São elas a conjugação, que não é uma forma de reprodução, porque não aumenta o número de indivíduos, mas aumenta a variabilidade genética dos indivíduos. Na conjugação, pessoal, é quando uma bactéria se liga a outra por uma ponte citoplasmática. E uma delas tem esse DNAzinho circular extra, que é chamado de plasmídio. Ela duplica o plasmídio e doa para outra. Nesse plasmídio tem genes que podem conferir à bactéria resistência a antibióticos. Então veja que eu tinha apenas uma bactéria com plasmídio, agora as 2 estão com plasmídio
Então essa daqui aumentou a sua variabilidade genética, é a conjugação. A outra forma de recombinação bacteriana é a transformação, que é quando uma bactéria morre, tá aqui, ó, essa bactéria morreu, e uma outra bactéria vem e absorve um trecho do DNA dela, incorporando ao seu DNA. Então essa bactéria que absorveu um pedaço do DNA da que morreu, ela aumentou a sua variabilidade, trazendo uma nova característica, que pode ser boa ou não, vai depender aí do meio e da expressão desse material genético, tá bom? E por último, de recombinação bacteriana, nós temos a transdução. A transdução é quando um vírus, lembrem-se, aqueles vírus bacteriófagos que também são usados na fagoterapia, né? Bacteriófago fago. O que é essa fagoterapia? Lembra aí? É quando você tem bactérias resistentes a antibiótico, as chamadas superbactérias, e que nenhum antibiótico consegue matá-las. Então você pode pegar um vírus, um fago, um bacteriófago, para matar aquela bactéria. É a fagoterapia. Então, nesse caso aqui, esse vírus, esse bacteriófago, ao infectar uma bactéria, ele pode levar DNA dessa bactéria que ele matou para outra bactéria, aumentando a sua variabilidade. Então, se falar em vírus levando DNA, você fala de transdução, que é um processo de recombinação bacteriana que aumenta a variabilidade genética. Pessoal, lá em algas, em ecologia, nós falamos das comunidades marinhas. Sempre isso é cobrado nos vestibulares, em especial no Enem. Presta atenção. Nós temos 3 comunidades marinhas. Aqueles indivíduos microscópicos que vivem na superfície da água, que formam o plâncton, que é dividido em fitoplâncton, que são os autótrofos. Lembre que são microscópicos. Fitoplâncton, que são os autótrofos. Aí nós temos cianobactérias, algas unicelulares que fazem a fotossíntese e produzem grande parte do oxigênio do planeta. Vem aqui do fitoplâncton. E os zooplâncton são as larvas de animais e também protozoários que se alimentam do fitoplâncton. Aqueles indivíduos que nadam para cima, para baixo, para um lado, para o outro, são os nectônicos, como por exemplo os peixes, moluscos, crustáceos, mamíferos como os botos, baleias. E aqueles que estão lá no fundo do mar, presos no fundo do mar, ou se rastejando no fundo do mar, como as algas multicelulares, os crustáceos, os equinodermos, como a estrela do mar, eles são chamados de bentos, são os bentônicos, tá bom? Lembra daquela questão muito cobrada do Enem. Quando os indivíduos que estão no nécton aqui se reproduzem, geralmente as suas fases larvais vão viver lá no plâncton. Qual é a vantagem disso? É que eles, assim, irão evitar a competição entre o adulto e a fase larval, permitindo que a fase larval chegue à fase adulta. Porque eles vão estar aí no mesmo hábitat, no mesmo lugar, mas vão ocupar nichos diferentes, vão se alimentar de coisas diferentes, tá bom? Ok? Lembrando que o nicho ecológico é o que o indivíduo faz no ambiente, tá bom? É a sua profissão, os seus hábitos, o que ele desenvolve no ambiente. E o hábitat é onde ele vive. E quando duas espécies têm o mesmo nicho e o mesmo hábitat, eles competem entre si. É o princípio de Gauss ou exclusão competitiva. Cara, isso aqui tem sido cobrado demais. Anota aí, aluno CPC, vamos lá, revisando. Essa mancha avermelhada aqui na água do mar corresponde à maré vermelha. Ah, é porque o mar está menstruado. Não tem nada a ver, galera. Aqui é a maré vermelha. Primeira pegadinha que o aluno CPC não cai nisso é que maré vermelha não tem nada a ver com alga vermelha. Ou seja, quem causa maré vermelha não são as algas vermelhas. Aqui, quem vai ocasionar, pessoal, são algas dinoflageladas. Então nós dizemos que ocorreu uma multiplicação excessiva de algas dinoflageladas ou, diz para mim outro nome, pirrófitas. Algas dinoflageladas ou pirrófitas. E elas acabam, essa multiplicação excessiva a gente chama de floração. Elas acabam liberando substâncias tóxicas no ambiente. Isso é o que nós chamamos aí de um caso de amensalismo. Mas eu mandei para vocês, lá para o professor Clemilson, um vídeo lá do meu canal no YouTube falando que, na verdade, isso não é um amensalismo. Isso é um caso de alelopatia. Mas nos vestibulares, geralmente, considero como amensalismo. Mas você que não viu, vai lá no canal Bioforte e veja a diferença entre alelopatia e amensalismo, tá bom, pessoal?
Como eles se multiplicaram de forma exagerada? Por quê? Porque na água tem um excesso de nutrientes. E toda vez, pessoal, que na água tem esse excesso de nutrientes e ocasiona a multiplicação excessiva de organismos, nós chamamos de eutrofização. Então, maré vermelha, algas dinoflageladas ou pirrófitas, ocorreu uma floração delas. É um caso de amensalismo, mas o ideal seria chamar de alelopatia. Opa, não, perdão, de amensalismo mesmo, tá bom? Mas dê uma olhadinha lá em alelopatia. E eutrofização, porque tem um excesso de nutrientes. Deixa eu falar logo para vocês o que é amensalismo e alelopatia. Quando o indivíduo libera substâncias tóxicas no meio, que inibe o desenvolvimento de outras espécies, a gente chama de amensalismo. Então aqui a alga libera substâncias tóxicas no meio e inibe o desenvolvimento de animais que acabam morrendo, libera neurotoxinas. Então é amensalismo. E o que é esse negócio de alelopatia? É quando eles liberam substâncias tóxicas durante o processo de competição. Por exemplo, isso ocorre muito em pinheiros, pinheiro e outras árvores. Os pinheiros liberam substâncias tóxicas que inibem o desenvolvimento de outras árvores. Então eles estão competindo pela luz, por recursos como sais minerais e como água. A mesma coisa ocorre com o eucalipto, que onde tem eucalipto não desenvolve outras árvores, porque eles liberam substâncias tóxicas no ambiente. Então, quando tem a competição, é alelopatia, tá bom? Quando não tem, é amensalismo. E aí a gente foi para protozoário, falando sobre a doença de Chagas. Pessoal, nós temos como agente etiológico, o agente causador, o Trypanosoma cruzi, e o vetor é um inseto percevejo, o barbeiro, também chamado de chupança, o Triatoma infestans. Cuidado que a transmissão dessa doença, que bate recorde nos vestibulares, não é pela picada do inseto, e sim pelas fezes do barbeiro, pelas fezes do Triatoma infestans, que contém a forma infectante. Tudo bem? E essa forma infectante vai se alojar no coração, causando a cardiomegalia. Mas hoje as principais formas de contágio da doença de Chagas são através do caldo de cana e também do açaí. Ah, professor, o protozoário vive dentro desses alimentos? Não. O que acontece é que o barbeiro se esconde aqui na cana ou se esconde no açaí e acaba sendo triturado juntamente com esses alimentos e você ingere esses alimentos com o protozoário. Tudo bem, pessoal? Legal? E por último, falando sobre fungos. Lembre-se, fungos são mais próximos aos animais. Por quê? Parede celular de quitina, reserva energética de amido e também são heterótrofos, tá bom? Fica aqui meu forte abraço para vocês. Se liga aí, galera, que a nossa aula foi show e boas férias. Obrigado por tudo. Beijão. Valeu, galera. Vamos para a nossa revisão do semestre. Grande abraço a todos aí. Projeto belíssimo do CPC, revisando aí o semestre, para a gente ter essa pausazinha de férias aí essa semana, para dar uma relaxada e retomar em seguida as nossas aulas. Então vamos lá. O semestre em 45 minutos, vou fazer a minha parte aqui das duas frentes, Biologia A e Biologia E. Vou ocupar aí 18 minutinhos. E vamos que vamos, porque tem muita coisa para falar. Na Biologia A nós temos Bioquímica, Introdução à Citologia, Membrana Plasmática e Transportes, Citoplasmas e Metabolismo Energético. Então, começando pela Bioquímica, a primeira coisa importante a dizer é que todos nós somos feitos de células, quando eu falo nós, seres vivos, e as células são feitas de substâncias, ok? Então, nós somos compostos. Os nossos componentes são substâncias químicas. E que essas substâncias, elas são classificadas em dois grandes grupos, os inorgânicos e os orgânicos. Basicamente, os compostos orgânicos apresentam os elementos fundamentais à vida, o chamado CHOMPs, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, e que isso leva a teorias sobre a origem da vida, como é que ocorreu aí no início do planeta, o que aconteceu de transformações químicas que levaram à formação do primeiro ser vivo usando esses elementos. Nós vamos falar de origem da vida na frente aqui na nossa aula. Dentre os compostos orgânicos nós temos os carboidratos, que são as principais fontes de energia, né? Monossacarídeo, oligosacarídeo, polissacarídeo. Aí nós temos como monossacarídeo a glicose, frutose, oligosacarídeo, glicocálix, polissacarídeo nós temos
estruturais e energéticos, como a celulose e o glicogênio, né? Aí nós temos as proteínas, que são feitas de aminoácidos, são uma função muito estrutural, né? De formação do corpo, mas as proteínas, na verdade, adquirem N funções, porque são frutos da manifestação dos genes, né? Geram proteínas para funções das mais diversas. São as substâncias de maior versatilidade dentre os grupos orgânicos. Os lipídios são moléculas grandes que armazenam energia, então são importantes reservas energéticas e que também são componentes estruturais, como a gente fala da membrana plasmática, que é feita com a bicamada de fosfolipídios, falaremos também aqui, mas também tem função de hormônios, tem função de proteção mecânica, reserva energética, termogênese, né? Então, são funções importantes também dos lipídios. Vitaminas são ativadores enzimáticos de natureza orgânica, são chamados de coenzimas, né? São divididas entre hidrossolúveis e lipossolúveis e são necessárias para a nossa ativação metabólica. Não é fonte de energia, não é alimento, mas é ativador do metabolismo. Portanto, necessitamos ingerir as vitaminas, que são substâncias essenciais. Lembrando que essencial é aquilo que você não produz, elas são adquiridas na alimentação. Do lado das substâncias inorgânicas, nós temos a água. Todo mundo sabe que somos compostos de grande quantidade de água, é a substância mais abundante, né? Dentre as orgânicas, as proteínas são as mais abundantes nos animais e os carboidratos nas plantas. Mas quando falamos em termos geral, a substância mais abundante é a água, que controla a temperatura, dissolve substâncias, promove o transporte de substâncias, equilíbrio de pH. A água é fundamental à vida como ela se estabeleceu. E os sais minerais são ativadores também, assim como vitaminas são ativadores de enzimas, são componentes de tecidos, como no tecido ósseo. Então, os sais minerais são extremamente importantes na constituição do corpo. Aí a gente entra na citologia, no histórico da citologia, a ciência que estuda a célula. Robert Hooke foi o cara que primeiro visualizou buracos no tecido de cortiça e deu o termo célula. Matthias Schleiden falou que toda planta era feita de célula. Theodor Schwann, todo animal era feito de célula. Nascia então a teoria celular, todo ser vivo é feito de células. E o Rudolf Virchow complementou dizendo que toda célula vinha de uma outra célula pré-existente. Desenvolvimento do microscópio permitiu o desenvolvimento da citologia. O olho humano é limitado a alguns centímetros de visualização. Para entrarmos na escala do micrômetro, precisamos do microscópio óptico e do eletrônico. E para aprofundar na escala do nanômetro, usamos o microscópio eletrônico, que consegue visualizar até moléculas pequenas, né? Então, o avanço da microscopia gerou esse avanço todo da citologia, tantos conhecimentos importantes que temos hoje. A membrana plasmática é a estrutura universal das células, tem uma bicamada de fosfolipídios, aqui é um fosfolipídio mostrando o grupo fosfato e os ácidos graxos. A parte do fosfato é hidrofílica, os ácidos graxos são hidrofóbicos, a parte hidrofóbica fica no meio e as partes hidrofílicas que ficam na borda. Além dessa bicamada de fosfolipídios, existem proteínas mergulhadas em movimento contínuo, chamado então de mosaico fluido. E essa membrana, que envolve todas as células de todos os seres vivos, tem a função de separar o ambiente intracelular do extracelular e controlar a entrada e saída de substâncias. Chamamos isso de permeabilidade seletiva, ok? Algumas membranas têm alguma coisa a mais, como a membrana animal, que tem colesterol para ajudar na manutenção da estabilidade da estrutura. Os vegetais não precisam, tem parede celular. Glicocálix, que é para reconhecimento entre uma célula e outra, também é exclusivo de animais. A membrana controla a passagem de substâncias através de alguns tipos de transporte. Todo transporte que busca o equilíbrio entre os dois meios, extra e intracelular, é um transporte passivo, que pode acontecer por difusão simples, quando a substância atravessa direto pelos fosfolipídios sem precisar da ajuda de alguma proteína. A difusão facilitada ocorre com a participação de uma proteína, como a proteína canal, que tem um poro para passagem livre da substância sem gasto de energia nenhum, e ela vai atravessar buscando esse equilíbrio das concentrações. Já o transporte forçado contra o equilíbrio é o transporte ativo, envolvendo o gasto de ATPs, que pode ser com uma única substância passando, aí no caso é uniporte,
primário, né, gasta 1 ATP para uma substância só passar, ou pode ser com a passagem simultânea de duas substâncias. Em sentidos opostos, ela é cotransporte, porque são duas, antiporte, porque é em sentidos opostos, ou ela pode ser para o mesmo sentido. Aí ela é cotransporte, porque são duas substâncias simultâneas, mas é simporte, porque vão juntas para o mesmo lado. Mas sempre contra o gradiente de concentração, caracterizando o transporte ativo forçado, gastando ATPs. As necessidades das células são muitas vezes é preciso que uma substância seja expulsa da célula, outras vezes uma substância tem que ser acumulada dentro dela, e aí há a necessidade dos transportes ativos. Nem sempre o equilíbrio é o ideal, às vezes uma substância mais de um lado e menos do outro é o que a célula precisa, portanto existem os dois tipos de transportes. Nós temos também o transporte em massa, em quantidade, como a exocitose, que elimina substâncias de dentro da célula, que pode ser substâncias frutos de produção ou de resíduos. Se for resíduo, excretas de digestão, aí é chamado plasmocitose, que é a defecação celular. A entrada de substâncias já é endocitose. Endocitose pode ser substâncias só liquefeitas, né? Liquefeitas, que no caso é a pinocitose, ou substâncias grandes, como a fagocitose, que precisa de pseudópteros para o englobamento dessas substâncias sólidas e grandes. Isso aí já é transporte em massa, né? Os citoplasmas são esses, né? Citoplasma animal, vegetal e procarionte. Evolutivamente, o procarionte é o que surgiu primeiro. Esse aqui apresenta material genético disperso, chamado nucleóide, com plasmídeos, que são DNAs circulares pequenos, e ribossomos espalhados. É a célula mais simples da natureza. Nós temos a célula animal, que já tem núcleo diferenciado, retículos endoplasmáticos, mitocôndrias, que são organelas membranosas, centríolos, que é uma exclusividade da célula animal para gerar citoesqueleto, cílios, flagelos. E temos que a mitocôndria é uma bactéria que passou a viver dentro da célula animal. É uma célula endosimbionte, que tem a função de respiração celular. Sabemos que os retículos produzem substâncias, o rugoso produz proteínas, o liso faz desintoxicação e produz lipídios, o complexo golgiense recebe tudo, processa, empacota e secreta, as mitocôndrias respiração celular, os centríolos fibras para o citoesqueleto, fibras do fuso para a divisão celular, fibras para cílios, para flagelos, e os peroxissomos, que fazem desintoxicação de água oxigenada e metabolizam lipídios também. Na célula vegetal, tem os mesmos retículos, liso e rugoso, com as mesmas funções. Tem complexo golgiense chamado dictiosomo, que também processa, armazena e secreta substâncias. Inclusive forma a parede celular para a célula se dividir em duas, né, na divisão centrífuga. É uma dica importante. Tem mitocôndrias para fazer respiração celular também, mas tem algumas coisas exclusivas, como os cloroplastos, que também são bactérias, são cianobactérias endosimbiontes, vivendo aí em harmonia, fazendo fotossíntese. Outra exclusividade são os plastos, que são bolsas armazenadoras de substâncias, como os amiloplastos, os proteoplastos, só existem em célula vegetal. E temos também o vacúolo central, o vacúolo celular, que ele aumenta ou diminui por conta da membrana tonoplasto, armazenando água e substâncias diversas. Plastos, cloroplastos e vacúolo celular são exclusividades da célula vegetal e diferenciam das outras. Uma outra diferença é a parede celular, e poderíamos colocar também o protozoário, o paramécium ciliado, que tem vacúolo pulsátil para expulsar o excesso de água da célula, já que vive em ambiente de água doce. Seria um outro tipo de célula aí no padrão. Mas esses são os 3 padrões principais de células. Metabolismo energético, nós temos que todo ser vivo precisa fazer catabolismo e anabolismo. Catabolismo é a quebra de moléculas para liberação de energia, olha aqui, libera energia, e anabolismo é a construção de moléculas com absorção de energia. Então, a energia tem que estar em trânsito, ora quebrando para liberar, ora construindo para armazenar. E por conta disso, nós conhecemos os processos metabólicos dos seres vivos. Quando verificamos que a glicose passa por glicólise, é quebra. Então, se eu estou quebrando a glicose, é catabolismo, eu estou liberando energia.
Se eu gero ácido pirúvico, envolve ciclo de Krebs e cadeia respiratória, esses dois processos ocorrem dentro da mitocôndria. Então isso aqui é respiração celular envolvendo mitocôndria. Aqui já está dizendo, ó, fermentação do ácido pirúvico em etanol ou em ácido lático, fermentação. Agora, quando é utilizado gás carbônico e água em processos fotoquímicos e químicos, fase clara e escura, gerando glicose, oxigênio e água, eu estou sintetizando carboidrato. Então eu estou fazendo um processo anabólico, no caso aí a fotossíntese. Temos também a quimiossíntese, que é um processo semelhante, só que a diferença é a fonte de energia. Na fotossíntese é a luz, na quimiossíntese é uma reação química que libera energia para a ocorrência do processo. Na biologia nós temos o método científico, a origem da vida, evolução e embriologia animal, foram temas abordados por nós. No método científico nós sabemos que o conhecimento científico não pode ser feito de qualquer forma, ele precisa obedecer padrões. Tudo começa com a observação de algum fenômeno, onde se produz hipóteses, né? Método dedutivo e indutivo. Aí eu vou testar a hipótese com experimentos, mas eu tenho que fazer meu experimento controlado. Eu tenho que fazer grupo controle, grupo experimental, fazer as comparações e vou ter minhas conclusões. Essas conclusões vão me levar a confirmar que a minha hipótese está certa ou que ela está errada. E se ela estiver errada, eu volto e modifico a minha hipótese, eu crio uma outra hipótese para fazer um outro experimento e fazer tudo de novo. Então esse é um método onde exige a experimentação com grupo controle e grupo experimental. Lembrando que o grupo controle é aquele sempre mantido em condições naturais e o grupo experimental é que eu testo alguma coisa para ver se funciona ou não. Beleza? E o método científico foi importante para os estudos de origem da vida, onde nós temos as teorias da abiogênese, que muito antiga imaginava que a vida surgia por ação de uma força vital que fazia a matéria bruta ganhar vida, né? Mas que foi derrubada ao X aqui. Louis Pasteur derrubou essa ideia e firmou a biogênese. Todo ser vivo vem de outro ser vivo. A panspermia acredita que a Terra foi bombardeada de meteoros que trouxe micro-organismos ou substâncias químicas que geraram vida no nosso planeta. Houve uma interferência do espaço, de alguma forma. Esse panspermia que a Terra foi toda semeada e a vida proliferou aqui. Mas que existem controvérsias, preciso mais constatações e mais evidências para... Mas é uma teoria, né? A gente não pode descartar. E temos a teoria de Oparin, que também tem suas limitações, mas que acredita que transformações químicas no próprio planeta, a partir de gases primitivos, foram gerando substâncias mais complexas, um processo de evolução química gradual, que chegou a gerar os coacervados, aglomerados proteicos na água, que em seguida gerou a formação de uma membrana isolando um sistema celular, né? E a partir do momento em que o metabolismo se estabeleceu dentro dessa estrutura, onde nós tínhamos replicação de material genético, síntese de energia, síntese de moléculas, nós tínhamos o primeiro ser vivo, que muito provavelmente era parecidíssimo com uma bactéria atual, né? O primeiro ser vivo, procarioto. Aí fica a pergunta, será que ele era heterótrofo ou autótrofo? Se ele fosse heterótrofo, segundo Oparin, ele era heterótrofo, então ele fazia fermentação. Outros acreditam que não, que ele tinha que fabricar o próprio alimento para depois utilizar através da quimiossíntese, hipótese autotrófica, que inclusive é a mais atual, né? A heterotrófica é a clássica, de Oparin-Haldane, e a autotrófica é a mais atual, acreditando na quimiossíntese. Geração espontânea foi derrubada, a panspermia cósmica é uma teoria viável, mas a evolução química é muito aceita cientificamente por conta até de muitos testes que já foram feitos. Agora, lembrem-se, a origem da vida é um grande ponto de interrogação, não se tem prova absoluta de nada ainda, apenas evidências fortes. Evolução foi um tema que nós trabalhamos com as teorias evolutivas, estudamos que o Lamarck criou a teoria da lei da herança dos caracteres adquiridos, onde tudo que se adquire, induzido pelo meio, para se ajustar ao meio, é transmitido aos descendentes. E as mudanças que cada um sofre é de acordo com a lei do uso e desuso. Se o meio exige pernas mais longas, elas vão se alongar. Se exige pernas mais curtas, elas vão encurtar. Então, o meio induz as mudanças que são transmitidas aos descendentes. Para Darwin, a coisa é diferente. O meio impõe condições. As espécies reproduzem gerando indivíduos diferentes, não são exatamente iguais. E o meio cria condições, estabelece condições de sobrevivência. Então, quem tem condição de sobreviver, sobrevive. Quem não, vai sendo eliminado. Seleção natural. E que o neodarwinismo trouxe
a ideia das mutações. Com as mutações, as novidades vão surgindo e são selecionadas, beleza? A epigenética já é o que há de mais moderno, acreditando que o meio induz mudanças genéticas que são transmitidas, é o neolamarquismo, né? Se a pessoa tem hábitos saudáveis, ela tem um corpo saudável. Se ela não tem hábitos saudáveis, ela vai ter o padrão dessa forma. E a embriologia veio para fechar o nosso conteúdo, onde nós sabemos que a partir da fecundação surge um zigoto que se multiplica mitoticamente, gerando uma mórula. Essa mórula vai crescer, vai criar uma cavidade interna gerando blástula, depois ela se dobra para gerar os folhetos embrionários, né? Primeiramente ecto e endo, depois mesoderma, e vai se desenvolvendo até gerar neurula com tubo neural, e aí o embrião começa a desenvolver tecidos, órgãos, uma explosão de mitoses para o aparecimento de todas as estruturas do animal. Beleza? Galera, foi isso aí no nosso semestre, espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos, descansem um pouquinho a mente e a gente volta com certeza com toda a força. Valeu, abraço. Vamos de desafio do semestre com CPC, professor Vitor Veras. Na botânica, galera, lembre, as algas verdes, teoricamente, são os ancestrais das plantas. Que evidências mostram isso? Principalmente as listadas aqui, mas observe, plasmodesmos conectando o citoplasma de células vizinhas, osfera retido no organismo parental, o que nos diz que a planta em desenvolvimento tem nutrição dependente da planta-mãe, matrotrofia. Sequências de DNA e RNA nos levam a evidências moleculares, permitindo a filogênese desses seres. Além disso, a conquista do ambiente terrestre, onde esporos e cutícula evitam desidratação. E o ápice é com o desenvolvimento de vasos condutores, grupo das traqueófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Agora, observe que as sementes associadas ao grão de pólen garantem dependência total da água para a reprodução. E nas angiospermas temos flúores e frutos verdadeiros. Frutos vindos de onde? Do ovário. E com isso, chegamos ao ápice de adaptação e diversificação deste grupo vegetal. Galera, polinização pelo vento, anemofilia. Pelos insetos, entomofilia. Quando são os pássaros, ornitofilia. E morcegos, quiropterofilia. Lembrar de aspecto reprodutivo. Sempre o esporófito é a geração diploide e o gametófito geração haploide. Ao longo da evolução, desenvolvimento máximo do esporófito e redução do gametófito. Este só é mais desenvolvido nas briófitas. Lembrar que, por meiose, se produz esporos. Então, a meiose é intermediária ou espórica. E aqui se nota a metagênese ou alternância de gerações. No caso da histologia, lembrar de tecidos ou sistemas dérmicos de revestimento ou proteção com epiderme e súber. Sistema fundamental intermediário, fazendo preenchimento com os parênquimas, reserva e até mesmo fotossíntese. Além da sustentação, flexível com colênquima e rígida, sendo o esclerênquima. Tecido ou sistema vascular, xilema e floema. Não esqueça, súber, esclerênquima e xilema são tecidos mortos. Além disso, a teoria de Dixon fala que o principal fator para a condução da seiva bruta da raiz até as folhas é a transpiração. Inclusive, a curva de fechamento estomático é bem interessante notar que, quando se observa total fechamento dos estômagos e zera-se a transpiração estomatar, a curva se estabiliza, portanto, só resta transpiração cuticular. Seca fisiológica, sempre cobrado no Enem, falha na absorção da raiz por N fatores, solo alagado, congelado e até mesmo por toxinas, mas o mais cobrado é quando o solo tem maior concentração do que os pelos absorventes da raiz, forçando a planta a perder água por osmose para o ambiente. A teoria de Mott trata da condução da seiva elaborada, gente, e diz que ela é conduzida das folhas, centro de produção, para a raiz ou outros centros de consumo e armazenamento, pelo floema aqui, ó, devido a quê? Há uma diferença de potencial osmótico entre ele e xilema. Quando se trata de epitélios, são tecidos avasculares. E agora, observe, temos a lâmina basal, ó, separando o contato direto de epitelial com o conjuntivo.
Note também que as junções celulares são especializações da membrana, com função de adesão, vedação e comunicação. Lembrar que esse polo apical aqui temos as microvilosidades, aumentando a área de absorção de nutrientes. Os epitélios têm 3 tipos básicos de células: achatadas ou pavimentosas, cúbicas, colunares ou cilíndricas. E que temos 2 epitélios: o epitelial de revestimento, que ao invadir o conjuntivo subjacente origina as glândulas. Estas, quando permanecem com a comunicação com os ductos, são glândulas exócrinas. Caso contrário, glândulas endócrinas, lançando o hormônio, suas secreções, diretamente na corrente sanguínea. E quando se fala de conjuntivo, lembrar, origem mesenquimatosa, e as principais células são os fibroblastos, responsáveis principalmente pela síntese de fibras e fatores de crescimento. Temos 3 tipos de fibras: colágenas, elásticas e reticulares. Estas últimas se coram mais intensamente com sais de prata, propriedade denominada argirofilia, moçada. E aí você observa, a vitamina C é de suma importância, o ácido ascórbico, para a produção e manutenção de fibras colágenas. No seu déficit temos a doença denominada escorbuto. Também podemos citar queloides, que são fibroses, tá certo? Então, são cicatrizes pelo acúmulo de colágeno, fibras aí que garantem resistência. Observe também que aparelhos ortodônticos, como funcionam? Na região do aparelho que está sofrendo pressão, temos aí aumento da atividade dos osteoclastos, retirando matriz óssea. Na extremidade do aparelho, onde não temos esse aumento de pressão, temos os osteócitos depositando a matriz. E isso permite a remodelação óssea e a colocação correta do dente no osso alveolar. Lembrar de obesidade, gente, onde você nota o aumento do depósito de gordura no adipócito. Então, geralmente, hipertrofia do adipócito. E temos 2 tipos de tecidos aí. O adipócito unilocular, com uma gotícula de gordura, principalmente reserva, amortecendo impactos, como o adiposo marrom ou multilocular, várias gotículas e mitocôndrias, principalmente responsável pela termogênese em mamíferos hibernantes e neonatos. Dica: não vá para o Enem sem ler um hemograma, valores encontrados no paciente e valores de referência, moçada. Com isso você sabe onde está o problema. Quando temos leucocitose, é aumento do número de leucócitos, indicativo de infecção. Poliglobulia ou policitemia, aumento do número de glóbulos vermelhos. Podemos ter situações como certos tipos de câncer, mas em geral, quando você vai a grandes altitudes. Com isso, aumenta-se a produção de glóbulos vermelhos para compensar o ar rarefeito. E algumas doenças, como viroses, como a dengue ou hemorragias, podem te dar uma queda plaquetária, plaquetopenia, te trazendo problemas de coagulação sanguínea, pessoal. Lembrar que quando se trata de tecido muscular, temos 3 tipos: músculos estriado esquelético, com fibras cilíndricas multinucleadas; estriado cardíaco, onde temos estrias, mas não tão bem evidentes, com fibras alongadas, com 1 ou 2 núcleos, contração involuntária; e estriado não, mas músculo liso, com células fusiformes mononucleadas, núcleos centrais. Lembrar que o sarcômero é a unidade funcional e a menor unidade contrátil do músculo. Então, quando o músculo relaxa, é a soma de relaxamento de todos os sarcômeros. E observe, fibras musculares, cobrado aí no vestibular. Fibras lentas é a famosa fibra vermelha ou carne vermelha. Mais mioglobina, mais irrigação, metabolismo aeróbico. Produto do metabolismo dessa fibra: CO2 e água da respiração celular. Fibras rápidas se fadigam rapidamente, esforço intenso de curta duração. Resultado: metabolismo fermentativo anaeróbico, o que força a produção de lactato, o que te leva às câimbras, à fadiga muscular. Galera, ficamos por aqui, tá certo? Um abraço, valeu pelo desafio, até mais!